Mas no dia que você colocou ali, pra mim ficou melhor. Não, deixa assim. Por quê? Eu gosto assim. É porque eu falo pra passar no canal do YouTube, fica... Não, deixa assim. Hoje. Tô chateado. Manda seu pai sair com você, bota. Não gosta que pega no mundo, não é? É um tadinho, não. Ô, Bodinha, como eu queria pegar ali. Até hoje, se você tiver doentinho, eu deitava com vocês souberam. Só para não fazer porra. Ei, Jace, boa noite. Tô só esperando dar o horário, tá certo? Da galerinha poder chegar aqui. Olha como o Lara está passando pelos planos faciais. Temos que despertar mesmo. Já é pra gente estar lá. Vai estar comigo, né? Não, mas quando vir isso, ele vai mudar de ideia. Isso. É a garota da mídia Artemide. É uma infecção enorme. Só tem uma semana. E está se movendo muito rápido. Já viu as imagens do canal? Não, já está invadindo. Jace, eu tô só verificando mesmo do pessoal chegar, tá? Tá. Eu tô naqueles dias que eu tô praticamente precisando de um Red Bull. Do cansaço que tá. Foi ontem eu estava assistindo a aula de Edmar e estava morrendo de sono. Sabe aquele dia em que você tá, tipo, a semana já vem, o doutorado tá me consumindo muito e o segundo mestrado também e o cartório também. Vou aproveitar de Não. você fazer terapia. Aí, Luiz Ricardo, meu esposo, tá, o marido também, Filobodó também. Os meninos loucos com o trabalho. Mas a ideia hoje é a gente tratar sobre responsabilidade civil e obrigações e poder contribuir com o trabalho, tá? Uhum. Notícia boa, eu acredito que não deva ter tanto mais instabilidade, porque, aleluia, a gente conseguiu trocar o provedor de internet. Chegou mais um provedor de internet no Vinhático, é a Speed. E aí, com a Speed, já com cabeamento com tudo que a gente conseguiu fazer, e pelo menos começou hoje, né? Eles fizeram a autorização, a substituição hoje.
para 100 megas. Então, a ideia é que hoje não trave, a ideia é que hoje não caia, a ideia é que hoje, pelo menos a partir de hoje, não derrube, porque finalmente a Pro tem agora uma câmera boa, um fone bom e, mais do que tudo, uma internet boa, que não deve demorar para transmitir. Então, meu povo, com fé em Deus, eu estou pedindo assim, por favor, né? A gente conseguiu resolver pagando mais caro. Então, que a Speed seja Speed e que nós não tenhamos problemas. Porque das últimas vezes eu estava fazendo live com o professor Edmar, meu rosto não aparecia, travava. Estava fazendo live com o Sinoreg, aí ficava assim, e o pessoal não me via. Então, já estava ficando um caso catastrófico, né? Eu espero que agora realmente vá. Vocês me contam depois como foi o resultado. Amores, ô Jássica, eu não sei se foi você ou se foi alguém do grupo. É porque, assim, é muita gente falando comigo, certo? Dos alunos da UNEC, do terceiro A, do terceiro B, do segundo. E eu vou respondendo e vão chegando 1000 mensagens e eu tentando responder todo mundo. Às vezes é difícil conseguir responder a todos. E às vezes eu demoro 2, 3 dias para responder, acredito. Mas um aluno entrou em contato comigo, não sei quem, e falou, Pro, eu estou muito preocupada com o trabalho. Porque obrigações, a gente até viu, a senhora conceituou obrigações, a gente já viu algumas espécies, algumas classificações da obrigação, como a obrigação de dar, mas essa nuance, ou seja, essa diferença existente entre responsabilidade civil e obrigações, não. E eu estou sentindo muita dificuldade em fazer o trabalho. Eu não sei se... deixa eu começar a colocar para gravar. Tá gravando, meu pai. Eu não sei se isso está acontecendo com todos, tá? Mas pelo menos foi o que essa aluna me disse. Como é que vocês estão? Vocês estão tendo dificuldades para fazer o trabalho? Tipo assim, eu acho que foi a Júlia que falou com você. Oi, Júlia. Eu ainda não consegui olhar ainda esse trabalho por conta das outras coisas que tinha para fazer. Aí eu deixei para ver amanhã. Eu não sei o conteúdo dele, mas o pessoal tava só falando do caso de explicar como que vai ser feito, entendeu? Pronto. Então, vamos fazer isso hoje. Já vai ser o tema da nossa aula de hoje, tá? E a outra coisa é que eu ainda consegui um prazo maior para a entrega. Que ao invés de ser 24 de maio, a gente conseguir com o professor Edmar até dia 27 de maio, tá? Deixa eu escrever isso aqui no chat. Então, assim, meu povo, não ultrapassa data de entrega do trabalho, tá? Tá lá postado no Google Classroom. Passa a ser dia 27 de maio. Oi, Rafa, pode ir escrevendo aqui, tá? E se você quiser ligar o áudio para falar, não tem problema não, tá bom? Ao invés de 24 de maio, tá certo? Então, fica dia 27 de maio, ao invés do dia 24 de maio. Amores, olha, é muito importante, isso eu já aviso por quê? Quando foi na unidade passada, muita gente, às vezes, até por conta das atividades, né? Uma atividade que com a pandemia acabou até sendo mais perquerida. Por exemplo, policial militar, enfermeiro, médico. Pro, aqui o áudio está muito bom, mas a imagem está travando algumas vezes. Jura, Rafael? E eu tomara que seja, assim, só aí no sentido de que tomara que seja a sua internet, não aqui, porque senão eu não sei mais o que é que eu faço. Quando finalmente eu consigo trocar de provedor, se o provedor não estiver funcionando com 100 megabytes, o negócio está difícil, mas tomara que as coisas melhorem, tá, Rafa? A gente vai se falando. Você vai me contando aí se melhorou, se é só o caso do Rafa, como é que está aí para todos vocês, tá? Então, olha só, ao invés do dia 24, ficou para o dia 27. Eu vou pedir para vocês, meu povo, eu amo meu esposo. Ele acabou de trazer um Red Bull para mim, porque a própria precisa de força hoje. O que eu falava é o seguinte,
Não me mandem o trabalho depois do dia 27 de maio, porque eu não vou ter como corrigir, tá bom, meu povo? Lembrem-se que a última data para que a PRO consiga postar no portal a nota do aluno é dia 29 de maio. Então, são muitos trabalhos e eu tenho que estar, obrigada, e eu tenho que estar com tudo isso corrigido, certo? Por isso, não ultrapassem a data de 27 de maio e façam esse esforço de enviar pelo Google Classroom, tá bom? Porque senão me dá muita dificuldade fazer o controle quando há o envio por outras formas, porque no e-mail eu recebo diversos e-mails e no WhatsApp também. Então, às vezes, eu acabo tendo que capturar, imprimir. Às vezes, a pessoa tira foto, não sai tão legível quando manda pelo WhatsApp e fica mais complicado, tá? Pro, qual é o tema do nosso trabalho? Bom, o tema do nosso trabalho, ele vai correlacionar a disciplina. Qual é a nossa disciplina? A nossa disciplina é a de obrigações, tá? Com uma disciplina que vocês irão estudar em Direito Civil, que é a disciplina de responsabilidade civil. Então, essa disciplina vocês devem estudar mais ou menos lá pelo 5º ou 6º período. Qual é a ideia do nosso trabalho? Estudar as obrigações e como isso vai repercutir na responsabilidade civil. Ou seja, como as obrigações, elas se correlacionam com o Instituto da Responsabilidade Civil, tá? É essa a nossa atividade. Ou seja, em primeiro lugar, o que você deve fazer? Eu diria que, em primeiro lugar, vocês terão que trazer o conceito de obrigação no trabalho. Pronto. O que eu devo fazer? Eu sei que, por vezes, vocês estão com diversos trabalhos, de inúmeros professores. A semana de prova está batendo aí na porta com as provas de todas as matérias. Ao mesmo tempo, vocês ainda estarão tendo reposição de aula conosco, professores, muitas vezes no sábado ou na sexta-feira, o que já torna aí a atividade de estudo extremamente cansativa. Então, para que vocês possam ir direto, como é que eu poderia dizer, no estudo do assunto e com isso já conseguir fazer o trabalho sem ter maiores problemas, em primeiro lugar, bebê, introduz o tema. Introduz o tema como PRO, conceitua obrigação, ok? Então, em primeiro lugar, você vai conceituar, você vai, deixa eu só colocar aqui, você vai conceituar o que seja uma obrigação, ok? Esse é o primeiro passo. Então, você vai ter que dizer, olha, o que é uma obrigação? E daí você pode falar com suas próprias palavras. Uma obrigação se trata de uma relação jurídica, que eu terei pelo menos 2 partes. Eu posso ter mais, lembram disso? Mas eu terei no mínimo 2 sujeitos. Um vai figurar na condição de credor da obrigação, aquele que vai poder exigir a satisfação da obrigação. O outro, você já aprendeu comigo, vai figurar como devedor da obrigação e, portanto, ele será o responsável pelo cumprimento daquela obrigação. A obrigação nada mais é o fato de que o devedor, ele vai ter que efetivar uma prestação em prol do credor. Isso nada mais é do que uma obrigação. Pronto, conceituei a obrigação. Eu posso colocar algo mais completo do que isso? Claro que pode, tá? Aqui a gente está trazendo a base para você ter a ideia do trabalho. Perceba que vocês têm que citar doutrinadores, não é isso? Vocês viram as regrinhas? Você tem que trazer um doutrinador que justifica a sua fala, o seu discurso. Em segundo lugar, o que eu faria para já ganhar tempo? Em segundo lugar, eu traria o doutrinador que confirma o seu conceito. O doutrinador que confirma o conceito, tá? Que você trouxe sobre obrigação. Então, olha só.
eu vou pegar algum doutrinador. Me dá um exemplo de um. Cristiano Chaves de Farias. Me dá um exemplo de outro. Flávio Tartucci, Silvio de Sá Venosa, Caio Mário Pereira da Silva, Maria Helena Diniz. São inúmeros doutrinadores. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou colocar no meu trabalho? Eu vou dizer assim, ó, segundo, conceituei a obrigação. Tá entendendo, não tá, meu povo? Primeiro lugar, conceituei a obrigação. Em segundo lugar, eu coloco assim, ó, segundo, de acordo, conforme Diniz. Quem é Diniz? Maria Helena Diniz. Então, segundo Diniz, 2019, página 23. Ó, de acordo com as normas da ABNT. Ai, segundo semestre, você vai cobrar para a gente normas da ABNT? Não, meu povo, eu não vou tirar a pontuação de você, nem vou atribuir a mais, nem vou retirar ponto, nem atribuir a menos, tá? Mas como você vai citar um doutrinador, eu só estou te mostrando como é que faz. Então, eu coloco, de acordo com Flávio Tartucci, ano tal, página tal, na obra dele, Responsabilidade Civil, ele confirma que obrigação nada mais é do que isso, isso e isso. Obrigação se trata disso, disso e disso. Então, quando a PRO fala lá no trabalho, a explicação do trabalho que consta no Google Classroom, significa que isso é citar um doutrinador. O que é citar um doutrinador, PRO? Em primeiro lugar, você tem que trazer o nome do autor, depois, o ano de publicação do livro, depois, a página na qual há a citação e o nome da obra. Pronto. Você fez isso, acabou. Perfeito? Então, olha, segundo Tartucci, 2020, página 114, no seu Manual de Direito Civil, ele aduz que a obrigação se trata de uma prestação a ser cumprida pelo devedor em face do credor. Beleza, meu povo? Tranquilo? Massa. Então, eu conceituei o que é uma obrigação, trouxe 1, 2, 3 doutrinadores sobre esta temática, e aí eu vou explicitar que a obrigação, ela traz como resultado o cumprimento de uma prestação. Vou colocar isso aqui. Isso aqui tem que estar presente no trabalho, tá? Você tem que chegar a essa conclusão. Qual conclusão, minha pró? Presta atenção. Você tem que chegar, conclui-se que, dessa forma verifica-se que, com o seu linguajar. No final das contas, o que importa, pró? Importa que você me diga que, contraída uma obrigação, ou seja, alguém contraiu uma obrigação, se faz necessário o cumprimento da prestação. Lembra, o que é a prestação? Aquilo que eu me comprometi a efetuar, eu, devedora, em favor do credor. Lembrando que, assim como eu tenho diversas espécies de obrigações, as prestações podem ser as mais diversas possíveis. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação alternativa, obrigação acessória, diversas espécies de obrigações, ok? O que eu quero que você entenda é que quando se deixa, olha para mim, quando se deixa de cumprir uma obrigação, quando eu deixo de cumprir uma obrigação, e ao deixar de cumprir, isso gere um prejuízo para o credor. Qual a consequência, bebê? A responsabilidade civil. Então, olha o X da questão que você tem que abordar no seu trabalho. Ou seja, pactuou-se uma obrigação. O descumprimento desta obrigação, mas não é só descumprir,
é descumprir, mas ocasionar um dano. Ou seja, a prática de um ato ilícito. Isso vai gerar o dever de indenizar em consequência da responsabilidade civil. Então, eu posso falar isso das mais diversas formas possíveis. Basta que você tenha em mente que a responsabilidade civil, pura e simples, é a consequência pelo descumprimento de uma obrigação que gerou dano para o credor. Vou só escrever isso aqui, beleza? Para que vocês possam acompanhar, inclusive anotar no caderno. Então, vamos juntos. Vocês vão colocar o seguinte. A responsabilidade civil, nada mais é do que a consequência legal, ou você pode colocar, inclusive, a consequência jurídico-normativa, a consequência legal pelo inadimplemento de uma obrigação. A obrigação era a obrigação de não fazer. Ele tinha a obrigação de não desmatar. Ele tinha a obrigação de não construir. Qual a consequência quando eu descumpro a obrigação e levanto um 7º, 8º piso? Na orla, por exemplo, de Recife e Pernambuco, o Poder Executivo Público Municipal começou a fazer o controle. Olha, quem está aqui na orla, na beirada da orla, só vai poder construir até certo piso, até certo nível, até certo patamar, porque senão vai abafar a ventilação de toda a capital pernambucana, que é Recife. Então, perceba, eu vou e descumpro essa obrigação, que é uma obrigação de não fazer. Ao descumprir essa obrigação, eu estou gerando um dano, inclusive este dano, pense comigo, é um dano para com toda a coletividade. Todos os moradores de Recife vão sofrer com isso, hoje, inclusive no futuro. Portanto, qual a consequência pelo inadimplemento desta obrigação, que é a obrigação de não faça, fique quieto e eu vou lá e faço? O resultado é a responsabilidade civil. É isso que você precisa explorar no trabalho, ok? Tranquilo até aqui, meu povo? Daí, vale a pena também no trabalho, deixa eu ver aqui onde é que a gente está, primeiro, segundo lugar, nesse terceiro lugar, eu diria até que, terceiro lugar, né? Você trabalhou, terceiro lugar, seria quando você pensa nessa conexão entre obrigação resultando na responsabilidade civil, tá? Então, em terceiro lugar, seria você conectar o inadimplemento da obrigação resultando na responsabilidade civil. Beleza, meu povo? Tranquilo até aqui? Massa. Em quarto lugar, e aí a gente já está pensando para você ter a conclusão dessa ideia, claro, você vai ter que trazer o conceito do que seja a responsabilidade civil, tá? Então, para a responsabilidade civil, nós temos aí autores, como, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, depois eu vou até digitar aqui alguns autores, posso mandar para vocês e alguém postar no grupo, caso vocês tenham algum grupo de WhatsApp entre vocês, mas vocês trabalharem o conceito da responsabilidade civil. Ou seja, a gente tem um artigo que é um artigo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, o 186 do Código Civil. Na verdade, 3 artigos que a gente acaba trabalhando em conjunto. Eu já até falei aqui, mas não custa repetir. É o artigo 186,
o 927 e o 928, tá? Esses 3 artigos que a gente costuma aí trabalhar em conjunto, todos artigos do Código Civil de 2002. Perceba que quando vocês abrem o artigo 186 do Código Civil, ele já vem logo explicitando quem é que comete ato ilícito, o que é essa conduta ilícita, ou seja, quando por ação ou quando por uma omissão, quando por um ato-fato positivo ou quando por um ato-fato jurídico negativo, por uma conduta positiva ou por uma conduta negativa, dá no mesmo, por uma ação ou omissão, eu acabo trazendo um prejuízo para a esfera do outrem, tá? Então, a ideia do ato ilícito é que comete ato ilícito quem por uma conduta e previsto ali, você verifica o nexo causal. O que é o nexo causal? É quando essa conduta vai gerar como consequência um dano para outra pessoa. Entre a conduta do agente de ação ou omissão e o dano provocado a um terceiro, tem que ter um nexo causal. Vou escrever aqui e já explico. Vamos lá. Para a responsabilidade civil, você vai ter que comprovar que houve uma conduta de um sujeito. Que existiu o nexo causal entre esta conduta, existiu o nexo causal entre esta conduta e o dano provocado a terceiro, tá certo? E o dano provocado a terceiro. Então, eu tenho que ter primeiro uma conduta de um sujeito, eu tenho que ter aí, em segundo lugar, esse nexo causal entre a conduta e o dano, e, claro, em terceiro lugar, o próprio resultado comprovado tem que ser o resultado do evento danoso, ok? Perceba que com esses três elementos reunidos, estaremos diante da responsabilidade civil. Amores, esses 3 artigos, 186, 926 e 927 do Código Civil de 2002, nada mais falam do que, olha, aquele que comete ato ilícito, ou seja, por uma conduta positiva ou negativa, causa dano a outra, e isso tem um nexo causal, ele vai ser responsabilizado. Por que isso? Porque a gente ficava com receio daquela ideia da responsabilização que acabava se tornando indeterminada. Como assim? A Ingrid estava com o carro correndo, dirigindo de Vinhático para a montanha. Como a Ingrid passou correndo, o agricultor que estava arando a terra, ele acaba se assustando, e porque ele acaba se assustando, pá, ele dá um tiro na vaquinha do outro agricultor, que inclusive é o seu confrontante, né? É proprietário limítrofe entre eles. Como a outra vaquinha levou um tiro, o outro proprietário dá socorro para a vaquinha e vai levá-lo, coloca numa picape e vai levá-lo até o médico veterinário em montanha. No meio do caminho, porque ele está correndo, correndo de velocidade, ele atropela João. Pergunta: a Ingrid é responsável civilmente pelo atropelo de João? Quem é que responde pelo atropelo de João? Então, pare e pense. Se a gente não tivesse que comprovar esse nexo causal diretamente entre a conduta e o dano, a Ingrid poderia ser responsabilizada pela morte dessa pessoa na estrada. O primeiro vaqueiro, o agricultor, o produtor rural que se assustou, ele também poderia ser responsabilizado pelo evento morte na estrada. E esse terceiro também, e se duvidasse até a vaquinha.
Ou seja, seria eu responsabilizo um, que responsabiliza o outro, que responsabiliza o outro, que responsabiliza o outro. Nunca teria fim. Então, perceba que a preocupação do Código Civil é individualizar e dar a cada um o que é seu. Essa é a ideia, até uma ideia oriunda do cristianismo. Dar a cada um do que é seu, sendo responsável diretamente pela conduta positiva ou negativa. E não uma ideia de uma responsabilidade indireta. Então, a Ingrid, ela é responsável por alguma coisa? Bom, a Ingrid estava correndo lá na estrada. Se ela puder ser responsabilizada, é só porque teria que se provar que o fato dela estar correndo na estrada tem um nexo causal com a conduta do vaqueiro se assustar. Isso é suficiente? Não. Ou seja, o vaqueiro, ele tem uma conduta ao se assustar que é de atirar na vaquinha ali do outro produtor rural. É uma conduta, tem um nexo causal direto, causa o prejuízo. Qual o prejuízo? Uma vaquinha baleada. Até então com lesão corporal, porque a gente não sabe se ela vai vir a óbito ou não. A responsabilidade que se tinha desse primeiro produtor rural, vaquinha não é sujeito de direito, tá? É objeto, é norma do direito, não é sujeito do direito, por mais que a gente ame os animais, né? E às vezes até tratamos como seres humanos, e na minha opinião, a depender, são melhores do que muitos seres humanos do que temos por aí, mas fato é que vaquinha é objeto do direito, não é sujeito do direito. Portanto, o que eu tenho é a responsabilidade do primeiro produtor rural para o segundo produtor rural, ok? Essa responsabilidade pode ser pelo evento lesionar um animal ou ser responsável pela morte dele. Beleza. Eu tenho uma segunda responsabilidade nessa situação, que é desse segundo produtor rural, ainda que ele tenha uma justificativa do porquê que ele está correndo, que é justamente para dar socorro a um animal que é da sua propriedade, e ele acaba atropelando alguém, ele acaba atropelando o ser humano. Seria até por culpa, né? Não foi por dolo, porque por dolo eu tenho essa má fé, eu tenho essa vontade. Com dolo, ele queria matar. Eita, ó, já não gosto daquela pessoa, menino é meu concorrente. Vou aproveitar que está ali na estrada, acelera para ver se eu pego aquele... Não, não é essa a ideia, né? Isso é dolo. Eu quis prejudicar, eu quis matar, eu quis lesionar. E se eu tiver a chance, ótimo. A culpa não, a culpa é diferente. Poxa, eu estava correndo na tentativa de salvar a minha vaquinha. Eu nunca que esperava matá-lo, eu não sabia que ele ia atravessar na hora, que não ia dar tempo para frear. Eu não calculei isso. Do que a gente está falando? De culpa, tá? Então, ainda que tenha agido por culpa, mas esse vaqueiro, ele vai ser esse produtor rural responsabilizado aí pela morte desta pessoa entre Vinhático e Montanha que estava na estrada, por esse evento morte. Claro que o fato disso ter ocorrido por uma questão de culpa e não de dolo fará com que o nexo causal gerando a indenização da responsabilidade civil, que ela seja menor quando é cometida com dolo, a responsabilidade do ponto de vista do quanto debeato, o quanto que se deve é maior. Amores, quando a gente comete um ato ilícito que está previsto no artigo 186 do Código Civil de 2002, diz tanto o 927 quanto o artigo 928 do Código Civil de 2002 que essa conduta ilícita gera um dever de responsabilidade civil, uma responsabilização. Porra, Pro, isso aí eu entendi. Mas o que é? O que é? Pare e pense. O que é uma responsabilidade civil? Ok, eu sou responsável civilmente, não me disse muita coisa. Amores, ser responsável civilmente quer dizer que você vai responder na forma pecuniária. Ou seja, você vai ter que arcar de forma monetária a tentar ressarcir o prejuízo. Então, perceba que prejuízo advindo do ato ilícito
essa responsabilização, ela sempre vai ser suprida de forma monetária pelo direito civil. Pensa comigo. O direito penal, quando ele vai sancionar alguém, ele sanciona com a liberdade no Brasil. Eu privo a liberdade do indivíduo, eu o encarcero em regime fechado, aberto ou semiaberto. Perceba que em outros locais, a depender do condado, da região que você esteja nos Estados Unidos da América, o direito criminal lá da corte norte-americana, ele vai se preocupar, inclusive, em ceifar a vida, para que haja essa responsabilização, ou seja, para suprir o ato ilícito cometido e para que eu possa amenizá-lo ou resolver aquela situação, no sentido de saná-la, eu vou privar a vida do indivíduo, do agente causador do ato. Eu vou ceifar a vida. Aqui no Brasil, para o direito criminal, vocês devem estar estudando isso com o professor de vocês, o que a gente ceifa é a liberdade. Pelo menos isso do ponto de vista teórico, a sua pró não poderia deixar de falar que do ponto de vista prático, com o nosso sistema carcerário, se ceifa a liberdade, se ceifa a vida, se ceifa a intimidade, e quando não, ainda faz com que o indivíduo, a depender do crime ou da contravenção penal cometida, faz com que, inclusive, ele saia até mais, como é que eu poderia dizer, avançado no crime, né? Se ele estava com a patente de cabo, ele vai evoluindo para soldado, capitão, tenente, major. É nesse nível. Perceba que eu faço essa comparação para que vocês entendam que no direito civil eu não vou ceifar a vida. No direito civil eu não vou ceifar a liberdade. Eu vou ceifar no direito civil o patrimônio. A responsabilidade civil no direito civil brasileiro vai recair única e exclusivamente sobre o patrimônio. O nosso alvo é o patrimônio do indivíduo causador daquele dano, ou seja, daquele indivíduo que cometeu uma conduta que gera diretamente o dano e que eu percebo o nexo causal. Ele, portanto, ele vai ter que indenizar. Como é que eu indenizo? De forma pecuniária. Lembrando que existe uma única exceção, tá? Que é permitida pelo Pacto de São José da Costa Rica e que o Brasil ratificou, que é a prisão do devedor civil de alimentos. Nem a prisão do depositário infiel, nem a prisão do depositário infiel se aceita mais, apenas a do devedor de alimentos. Essa é a única exceção, vocês podem até anotar, tá? Então, por fim, eu concluiria em quinto lugar, portanto, em quinto lugar, que o resultado, né, eu diria que como resultado da responsabilidade civil, isso vai, o resultado da responsabilidade civil acarretará na diminuição, essa é a ideia, na diminuição de patrimônio do agente causador do ato ilícito, ok? Do agente causador do ato ilícito. Beleza, bebê? Do agente causador do ato ilícito. A ideia é que não esqueçam de colocar o nome de vocês no trabalho, de citar os doutrinadores que vão te basilar, e aí você pode utilizar vários doutrinadores, não só para conceituar a obrigação, como para conceituar a responsabilidade civil, e justamente este nexo, este vínculo entre ambos, o descumprimento da obrigação, gera a responsabilidade civil. Vamos fazer o seguinte, o meu tempo está aqui se esgotando, eu volto no segundo bloco, trazendo alguns doutrinadores,
tá? Que eu acho que vocês poderiam consultar, vale super a pena, e que trata dessa relação entre obrigação e responsabilidade civil de forma bem precípua. Falo também sobre a pesquisa da jurisprudência e a gente adentra mais o tema entre obrigação e responsabilidade civil. Beleza, bebê? Me aguardem que eu já volto.